Hello, gente! Então, meu nome é Marcela Aguiar, nós estamos no nosso primeiro vídeo do canal e eu queria que você que ainda não nos segue, comece a seguir o canal. O nosso canal é Marcela Aguiar Inglês e Motivação. Se você quer uma dose diária de inglês e motivação, vem com a gente! Então, logo depois da vinheta! Hello! Meu nome é Marcela Aguiar e é com muita alegria que estou aqui a gravar o nosso primeiro vídeo do canal. Nós temos muita coisa para conversar, nós temos muita coisa para trocar e é muito gratificante saber que você aí do outro lado da tela, me conhecendo ou não, vai poder acompanhar muitas aventuras, vai poder saber de coisas que aconteceram comigo na minha jornada, na minha trajetória, saber o que foi bom e o que foi ruim e o que me tornou a professora de inglês que eu sou hoje. Então, queria saber de vocês. Vocês, por um acaso, ao longo da vida acadêmica ou da vida estudantil, tiveram uma professora de inglês que marcou a vida de vocês tanto positivamente quanto negativamente? Pensa aí um pouquinho. Alguma professora de inglês colocou vocês para irem lá na frente ler um texto em inglês e vocês não se sentiam preparados para poder fazer isso? Então, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes no ensino da língua inglesa. Você sabe o que é uma crença limitante? Não. A crença limitante é algo que a psicologia explica como algo que te faz acreditar que você não é capaz de fazer determinada ação ou prática. Então, a pessoa dizer que não é capaz de aprender inglês, que ela não consegue falar inglês, que ela definitivamente vai passar ao longo da vida sem aprender esse ou qualquer outro idioma, não passa de uma crença limitante. Agora, eu não posso te julgar, sabe por quê? Porque eu também tinha essa crença limitante. Uau, Marcele, você hoje é professora de inglês e você também vivia essa crença limitante. Vivi. E eu tô aqui para contar um pouquinho dela para você. Então, como eu disse o meu nome, vocês já sabem. Eu sou carioca da Gema, do Rio de Janeiro. Nasci na Tijuca, mas morei ao longo da minha vida num lugar chamado Pavuna. Pavuna! E estudei em colégio particular, em colégio público, na Pavuna. Mas eu era uma menina que morava num lugar onde existe um baixo índice de desenvolvimento pessoal. O IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é uma métrica que mede o quanto o local é desenvolvido, é um dos mais baixos do mundo da Pavuna. E, mesmo assim, eu, a partir de vencer essas crenças limitantes, hoje estou aqui a morar em Portugal, a concluir um mestrado. Então, hoje, agora que você está ouvindo esse primeiro vídeo do canal, nesse momento, hoje, na data de hoje que eu estou gravando, em 2021, eu estou a concluir a minha tese de mestrado. Aqui em Portugal se chama tese, no Brasil se chama dissertação. Mas, enfim, eu vou contar um pouquinho da minha história, dessas crenças limitantes e como eu consegui vencer, ou seja, eu vou dar para vocês o pulo do gato de vencer essa dor. Porque não adianta eu chegar aqui dando conteúdo, falando sobre isso, sobre aquilo, como se aprende isso, como se fala a pronúncia YZ, se eu não falar para você que você, sendo da onde for, tem a capacidade linguística, emocional, porque tudo é conectado, tá, gente? Você, se não tiver estímulo para aprender, e se você não tiver o estímulo, né, vem da vontade. E você não vai conseguir, porque a gente só consegue as coisas quando a gente quer. A gente precisa estar estimulado para tal coisa. Mas isso é uma conversa que tem pano para manga, a gente pode traçar esse rumo aí desse diálogo depois. Mas enfim,
Como eu estava dizendo, eu fui nascida e criada na Pavuna, e na Pavuna eu aprendi que inglês não era para mim, que eu não ia aprender inglês, que inglês era muito difícil, que inglês era para meninas que eram da alta sociedade e que ali eu não ia usar inglês para nada e que eu não sei nem falar o português. Vocês já ouviram essa frase? Professor de inglês, você já ouviu? Mas você já ouviu? Eu não falo nem o português direito, professora. Como é que eu vou aprender a falar o inglês? Essa foi uma das frases que eu mais usei na minha vida e que eu também ouvi depois que me tornei professora. Mas qual foi a chave? O que virou? O que mudou na minha vida, né? Qual foi o start, o insight? O que aconteceu para mudar? Eu vou contar. Mas antes de eu contar, eu ia te perguntar se você já está seguindo a gente nas redes sociais. Me segue, até porque é o primeiro vídeo, então eu preciso que vocês me sigam para poder entender que vocês estão gostando. Além de me seguir, você ative as notificações no sininho, que eu ainda não sei onde fica o sininho, mas ativa as notificações no sininho, me segue, curte e compartilha também para que outras pessoas venham se beneficiar dessas dicas que vão ser de ouro, que eu vou estar dando por aqui. Mas enfim, voltando sobre essa chave, como é que eu virei essa chave? Foi quando eu entendi que o inglês era para mim. Mas como se entende que o inglês é para mim? Às vezes, quando nós somos mais novos, né, adolescentes, a gente tem algumas oportunidades na vida que a gente só vai poder avaliar melhor com a maturidade, né? Quando vem a idade adulta e quando a gente pensa assim, poxa, minha mãe queria pagar inglês para mim, ou então tinha aquele curso de graça lá na minha comunidade, ou então tinha aquela professora de inglês bacana na escola que vinha com música e tal, mas eu não valorizei naquele momento. E aí é que a gente, que bate aquela dor na consciência, aquela dor no coração e fala, meu Deus, mas o que eu posso fazer agora? Eu tenho... Aí você fala a sua idade aí, né? 12, 20, 40, 60, 100. Ainda tem tempo para mim? A resposta é sim. Tem tempo para você sim. Por quê? Porque não existe idade, não existe tempo. Não existem limites e nem barreiras. Quem coloca os entraves somos nós. Então, se nós colocamos esses entraves, nós temos também o poder, com o autoconhecimento, com o automerecimento, entender que nós merecemos sim fazer parte de um grupo de falantes da língua inglesa. Mas então, como eu estava contando a história para vocês, né? Porque eu já contei um monte de coisa aqui, mas voltando ao fio condutor do que eu estava a dizer, como se diz aqui em Portugal, eu estudei parte da minha vida em colégio particular, porque minha mãe era professora, então nós ganhávamos bolsa de estudo. E a outra parte no ensino público do Brasil. Quando eu estava no ensino público, no colégio Arnaldo Varela, alô Arnaldo Varela, Escola Municipal Comandante Arnaldo Varela, na Pavuna. Teve um concurso, eu sou de letras, né? Eu sou formada em letras, então sempre gostei muito de escrever, sempre participei de festival de poesia, de canto não, mas de poesia, festival agora seria a ICAI, né? Se eu tivesse na época da escola, mas enfim, eu sempre escrevia porque eu gostava de escrever redação, fazer o jornalzinho da escola, parecia que era o destino me levando para o futuro. Você vai ser professora. Mas eu participei de um concurso nessa escola, que eu citei anteriormente, e nesse concurso a pessoa que escrevesse a melhor redação, dizendo por que merecia a bolsa de inglês, ganharia a bolsa de inglês 100% sem pagar nada. Na altura eu já odiava o inglês, porque eu achava que os professores só falavam de verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be. E ganhei essa bolsa, só que para mim não fez sentido. Como não fez sentido, Marcele? A quantidade de gramática que me foi apresentada não gerou conteúdo para mim. Eu não entendia para que eu ia utilizar aquilo. Então, você entender, dica número 1, entender que aquilo vai ser útil e entender para você qual vai ser a utilidade, né? Porque não adianta, isso vai ser útil para
o meu filho aprender inglês, porque no futuro não. Ele precisa entender qual é a utilidade para a vida dele. Logo depois, o meu pai, ele foi contemplado com uma viagem de ouro da Marinha. Meu pai é militar. Ele, a esposa dele e minha irmã, que na altura era bebê, e me convidaram para ir nessa viagem com eles. Sendo assim, minhas colegas do ensino médio, porque eu já tinha saído do Colégio Arnaldo Varela e ido para o ensino médio para fazer curso de formação de professores, para quem conhece no Rio de Janeiro, Carmela Dutra. E simplesmente as minhas colegas riram demais de mim, porque eu era uma negação no inglês. Eu não sabia falar, eu não sabia me expressar, eu não sabia nem sequer cores. Tá, Marcelo, você já falou que não sabia inglês, você já falou que o inglês precisa ter utilidade para a pessoa, mas e aí? Eu não entendi. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, gente, foi uma imersão no idioma, porque ou eu falava, ou eu morria de fome. Então ali foi o momento que começou a produzir sentido para mim, porque eu ia para a escola, eu precisava passar na cafeteria para comer, então eu precisava dizer se eu preferia leite ou se eu preferia juice. Eu precisava falar, eu precisava fazer amigos, eu precisava socializar. Então, aquela pessoa que tinha dificuldade, aquela pessoa que não sabia falar, aquela pessoa que tinha uma pronúncia não muito adequada, ela perdeu a vergonha, porque muitas pessoas até têm, assim, um conhecimento básico, mas a vergonha é um entrave. Acha que vai ser julgada porque não está falando com uma pronúncia muito adequada, muito cheia de firulas. Gente, o importante é falar. Óbvio que com o tempo, enfim, você estudando mais, com o aprofundamento, era essa palavra que eu estava procurando, com o aprofundamento no idioma, com a vivência, com o quanto você procura se imergir, né, nessa nova vida, aprendendo inglês, é o quanto você vai conseguir aprender. Então, gente, 3 dicas que eu vou dar hoje. Você precisa virar a chave da crença limitante e entender que o inglês é para você. Segunda dica, que você venha a partir venci a crença limitante. Agora, eu quero cada vez mais buscar conhecimento, eu quero cada vez mais estar em contato com essa língua e ver quais são as possibilidades que essa língua tem para me oferecer. E terceiro, perder o medo, gente, porque o medo, ele paralisa. O medo, ele tira as oportunidades. E eu acredito sim que existem possibilidades incríveis para serem apresentadas para vocês, para mim, para todos nós. Basta a gente ir sem medo. E mesmo que tiver com medo, vai, aprende, cresce. O mundo tem aí muitas oportunidades para nos oferecer. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça em clicar em gostei aqui. Comenta se você já teve alguma professora que por um acaso fez você passar vergonha e tal. Se você tem medo de aprender inglês ou se você gosta muito da língua. Comenta aqui. Ativa os sininhos porque vão vir outros conteúdos que vão ser super pertinentes para vocês. Compartilhe a ideia para que meu trabalho venha a ser conhecido e também para que você venha mostrar que existe relevância no que eu falei. E eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Kisses and goodbye!